fobia nos faz pensar de uma outra maneira. A gente está acostumado a pensar que a gente tem medo dos perigos reais, né, e tem fobia dos perigos imaginários. Começa a pegar fogo lá no canto. Né. Com certeza, muitos de nós saímos correndo imediatamente pela escada. Né. E todas as regras de gentileza, cavalheirismo, boa educação ficariam. E alguns outros, tranquilamente, iriam lá tentar apagar o fogo. Apaga o fogo, né? Os que ficarem dizem, pessoal, vamos voltar, não foi nada. 5 minutos depois, nós estamos conversando, e lá pelas tantas, passa no meio das cadeiras uma pequena pererequinha pulando. Né? Ou um pequeno ratinho passando entre as cadeiras. E eu vou dizer para vocês que talvez a gente tenha um pânico igual ou maior que é o fogo que tomava conta da sala. E que talvez os valentões que enfrentaram o fogo, na hora da pererequinha pulando, foram os primeiros que estão lá fora. E os que estavam com medo do fogo pegaram, olha só uma pererequinha, vamos continuar, gente. Ou seja, tem algo de enigmático que a fobia nos coloca, é que o afeto que nos desperta é desesperador, como no medo. Mas totalmente despropositado, e alguns de nós estão dispostos a enfrentar a morte sem experimentarem por isso medo ou angústia, e outros, diante de situação que a morte não está colocada, se desesperam. Numa população de uma cidade grande, uma região urbana importante, ao longo de um ano, em torno de 1/3 das pessoas terão episódios de insônia forte, de grave insônia. 1/3. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui. Se você olhar para o seu colega da direita e depois para o da esquerda, um dos 3, né, teve ou terá ao longo desse ano grave angústia, grave insônia. Isso por si só nos faz colocar a pergunta, nossa, mas que mundo é esse? Quando a gente pensa na quantidade de medicamentos utilizados para dormir, e que se tornou uma espécie de grande epidemia, e que, se a gente pega também grandes populações, a quantidade de pessoas que depende regularmente de um tranquilizante para poder dormir à noite, também nos faz colocar a pergunta, não é? Que mundo é esse? Dito em outras palavras, esse fenômeno que emerge em uma pessoa, ou em cada uma pessoa, quando a gente consegue ter um pouco mais de distância, um pouco mais de perspectiva, nos coloca a questão da forma de viver, da forma de relacionar que nós temos atualmente. And but for ceremony, such a wretch, winding up days with toil and nights with sleep, had the forehand and vantage of a king. Somente ao rei é dado olhar de frente à noite horrenda. Só ao rei é dado olhar nos olhos à noite horrenda. Mas assim, o mundo de você se sustenta porque, eu digo, ataquemos a França. A partir daí vocês podem dormir em paz. O mundo está organizado, até a morte tem sentido. Só o rei é que proclama, diante da única garantia. Qual é a garantia que ele tem? Ele pergunta para as estrelas: estrelas, o que é o certo de fazer? Renunciar à França ou atacar a França? Arrebanhar o meu país ou deixá-los em casa? Eu pergunto para a estrela não me diz. Então eu respondo com o meu próprio coração. Para onde vamos? La garantia soy yo. Em última instância, é isso que ele descobre. Ora, o que nós fizemos na nossa modernidade? A primeira coisa que nós fizemos foi cortar a cabeça do rei. Ou seja, nós tiramos o tirano, mas assumimos um novo problema para nós. Aquela verdade universal
que ele sustentava, respondendo sozinho para a noite horrenda, agora ele dispersou na nossa sociedade democrática. Não tem instância mais transcendental que nos diga: durmam tranquilos, porque o caminho é esse. Não há mais o condutor. Nós assumimos nas nossas mãos a responsabilidade e a falta de garantias de dizer: o caminho que nós vamos optar é por aqui. Sem outra garantia a não ser, como dizia o São João da Cruz, a não ser a luz que no coração ardia. A única garantia é essa. E o nosso bom senso de podermos trocarmos entre nós da maneira mais sensata que a gente conseguir. Aí a gente pergunta então, e a nossa insônia? Por exemplo, a gente entende bem a insônia do rei. O rei, ele revela o segredo da insônia dele. Ele tomava sozinho nas mãos a administração da noite horrenda. Sem que ela responda, ele diz: vamos para cá. Responde sozinho pela tomada de posição. Num primeiro aspecto, a nossa insônia tem a ver com o preço que a gente paga em compartilhar a insônia do rei. Ou seja, faz parte do ganho que nós tivemos em não nos deixarmos mais tiranizar. Parte da conta. Eventualmente, administrando bem essa conta, nossa insônia pode melhorar. O pânico, você sabe, é um quadro ansioso súbito em que o sujeito, sem ter qualquer indicação do mundo externo, é tomado por uma ansiedade avassaladora, desesperadora. Ele tem a sensação de estar morrendo naquele instante, de estar ficando louco, de perder o controle. Tudo isso acompanhado de sensações físicas que ratificam essa experiência da morte se instalando. Nós temos, nossos estudos mostram as taxas de prevalência de pânico, que vai de 2, 3, 4, até tem estudos que dizem que entre mulheres chega a 6, 8%. Vocês imaginam o que é isso? Se pegar uma média de, 3%, no Brasil quer dizer 6 milhões de pessoas. Tudo indica que o pânico, como a depressão, não para de crescer na nossa cultura. E a gente fica pensando, então, o que acontece com a gente? Que no nosso laço social, subitamente, do nada, algumas pessoas desesperam. E eles dizem assim, eles chegam na consulta e dizem: doutor, eu estou com a sensação de que eu posso morrer a qualquer momento. Que a qualquer instante pode acontecer algo comigo que eu não vou poder controlar e destruir a minha vida para sempre. E tenho a impressão de que se o terrível tomar conta de mim, ninguém vai poder fazer nada. Em última instância, o que o doutor pode dizer é que ele tem toda a razão. Essa é a nossa condição de seres humanos. Que garantia a gente tem? Qual é a garantia transcendental que a gente tem da decisão a tomar, de qual o possível que nos está reservado? A não ser esse que está inscrito dentro de nós, que é o desejo que nos orienta. E eu diria que o pânico, ele mostra várias coisas. Quando o sujeito em pânico entra num contato cru com essa dimensão de desamparo última da existência, ele entra em contato com uma grande verdade. Com uma verdade que sempre esteve lá. E que, de alguma maneira, a nossa cultura, até então, ela nos revelava essa dimensão, de uma forma ou de outra. Do nosso limite, do nosso desamparo, da nossa falta de garantias. Que a gente resolvia com certos dispositivos sociais. Nossa fé na religião, nossa fé no Estado, nossa fé na autoridade. Nós assumimos, então, nas nossas próprias mãos, a administração dessa dimensão. Nós colocamos ideais que a gente representa como disponíveis aí no mercado, que a gente pode alcançá-los, e nos lançamos, cada um de nós, numa corrida totalmente individualista,